Está presa a quadrilha responsável por pelo menos 11 explosões de caixas eletrônicos. Delegado quer explicações da PM sobre roubo de fuzil e outras armas no batalhão em Vespasiano. Sumiço pode estar relacionado à execução do advogado Jaime Eulálio. Acidente envolvendo 2 ônibus em BH causa pânico em passageiros. Atlético e Cruzeiro são condenados pelo STJD por confusão no clássico. E a paixão em 2 rodas. O mercado em alta para as motos de alta cilindrada. É agora no Jornal Band Minas. Boa noite. Boa noite. A Polícia Civil prendeu uma quadrilha especializada em explosões de caixas eletrônicos. Imagens impressionantes das ações do grupo foram divulgadas. Imagens registradas pelas câmeras de segurança da mineradora Morro do Sino, em Sabará, na região metropolitana, mostram a quadrilha em ação. Por volta da meia-noite, 5 bandidos encapuzados levam 2 seguranças rendidos até o local onde os explosivos são armazenados. Eles quebram o cadeado, invadem o depósito e levam 225 quilos de dinamite. Menos de uma semana depois, 6 integrantes da quadrilha invadem um supermercado em 7 Lagoas, na região central do estado. Mais uma vez, as câmeras de segurança registram tudo. Um dos criminosos utiliza uma alavanca para abrir o caixa eletrônico. Em seguida, ele utiliza dinamites para uma primeira explosão. Depois de danificar o equipamento, o bandido realiza uma segunda explosão e dessa vez destrói o caixa eletrônico e tudo que está em volta. No último caso, 5 criminosos chegam a esta agência, que fica em Betim, na região metropolitana. Um dos homens fica dentro do carro, enquanto o restante da quadrilha quebra os vidros e invade o local. Eles explodem um dos caixas eletrônicos, mas desta vez são surpreendidos pela polícia. Há uma troca de tiros entre os criminosos que entram no carro. Um dos homens é baleado e, mesmo assim, corre em direção aos policiais. Tiago Gomes Ferreira, de 18 anos, morreu no local. Já os comparsas foram presos. A ousadia do grupo impressiona o delegado Wanderson Gomes, responsável pelas prisões. As imagens que nós estamos apresentando aí deles, na prática dos roubos ao dinamite, na prática das ações contra os caixas eletrônicos e recebendo policiais, no momento que iriam ser presos, a tiros, as imagens são bem claras, demonstram a efetividade e a periculosidade dessa organização criminosa. O carro utilizado na ação ficou com vidros quebrados, marcas de tiros e manchas de sangue. Ao todo, 12 pessoas foram presas por suspeitas de participação na quadrilha. Os integrantes já têm passagens pela polícia por crimes contra o patrimônio, tráfico de drogas e porte ilegal de arma. Com o grupo, a polícia encontrou 120 dinamites, que seria o restante do que foi roubado na mineradora. De acordo com a polícia, a quadrilha foi responsável por 11 explosões de caixas eletrônicos em Minas Gerais. A apreensão das dinamites evita que novos crimes sejam cometidos. São em torno de 215 quilos de dinamites, que seria um número incalculável de ações com esse material na posse de criminosos. Para a Polícia Civil, é preciso endurecer as penas para este tipo de crime. É muito relevante assinalar que essa questão dos caixas eletrônicos, ao nosso ver, já é um problema nacional e que acho que deveria já ter uma legislação mais rigorosa, né, para reprimir essa modalidade criminosa, que não é restrita apenas à nossa região e não tão somente ao estado de Minas Gerais. As informações sobre o sumiço de um fuzil e outras armas de dentro de um batalhão da PM em Vespasiano podem ajudar a Polícia Civil a desvendar o assassinato do advogado Jaime Eulálio de Oliveira. Hoje, o delegado Wagner Pinto solicitou à PM esclarecimentos sobre o caso. Quem e quantas foram as pessoas envolvidas no assassinato de Jaime Eulálio de Oliveira? Efetivamente, 2 ou mais indivíduos praticaram ação criminosa. Qual a motivação para a prática desse crime brutal, envolvendo cerca de 30 tiros de fuzil e de pistola .40? A minha linha de investigação afeta a atividade profissional dele. Há alguma relação do assassinato com a facção criminosa do primeiro comando da capital, o PCC? Pode ser, pode não ser. Para mim, o que vai comprovar isso é a investigação. E as armas utilizadas na execução do criminalista? Foram as mesmas roubadas de um batalhão da Polícia Militar na região metropolitana na semana passada? É uma hipótese. Por que é uma hipótese? Porque as armas subtraídas lá é do mesmo calibre das utilizadas
na ação criminosa, né? Não é todo dia que mata alguém com um fuzil. Na fase inicial de investigações, a execução do advogado criminalista ainda é cercada de muitos mistérios e incertezas. O que se sabe até agora, segundo a Polícia Civil, é que entre 6 e 8 pessoas já foram interrogadas e que a primeira linha de investigação que está sendo adotada estabelece uma relação do crime com as atividades profissionais exercidas pela vítima. Desdobramentos do assassinato do advogado de 37 anos na noite da última terça-feira, executado com mais de 30 tiros na cabeça, quando chegava em casa no bairro Castelo, região noroeste de Belo Horizonte. Jaime atuava como advogado criminalista havia 13 anos, principalmente em casos envolvendo pessoas acusadas de tráfico de drogas. O criminalista também trabalhava na defesa de policiais militares na Justiça Militar do Estado. A polícia investiga a hipótese de vingança, já que o celular, o relógio e o carro do advogado não foram roubados pelos criminosos. Quem acompanha esse caso de perto é o repórter Jacques Leal e é com ele que nós vamos falar ao vivo agora. Caso polêmico. Boa noite, Jacques. Boa noite, Paulo Leite. Boa noite, Monique Fernandes. Boa noite a você de casa. Pois é, Paulo, um caso polêmico. E ainda sobre esse caso, o delegado-chefe do DHPP, o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, esclareceu que pretende enviar, já enviou um ofício ao comandante da 180ª Companhia do 36º Batalhão de Vespasiano, na região metropolitana da capital, de onde foram roubados esse fuzil e também armas pistolas .40, que provavelmente, segundo o delegado, não está descartada a possibilidade da utilização dessas armas na execução desse advogado criminalista que tinha 37 anos. Ele quer saber quais foram as circunstâncias desse assassinato, desse roubo dessas armas, quantas armas de fato foram roubadas e qual foi a ação, quantas pessoas estariam envolvidas. Aguarda respostas. O delegado, como a gente viu na reportagem, já interrogou entre 6 e 8 pessoas. Uma outra informação importante sobre esse caso parte do presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, de Minas Gerais, Luiz Cláudio Chaves, e a Procuradoria Estadual de Prerrogativas também do órgão, que montaram uma comissão destinada ao acompanhamento da apuração das circunstâncias desse assassinato. Por enquanto, Paulo, Monique, poucas informações e muito trabalho para os investigadores do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, desse crime que está sendo considerado uma brutalidade e uma vingança, já que nada foi roubado, como a gente viu na matéria desse advogado criminalista, que há algum tempo, havia 13 anos, trabalhava para traficantes, homens, pessoas portadores, usuários de droga e também para policiais civis na Justiça Militar do Estado de Minas Gerais. Voltamos com você, Monique. Muito obrigada, Jacques, pela participação. E você lembra do caso noticiado aqui no Jornal Band Minas na segunda-feira, em que um homem inventou o sequestro do próprio filho por causa de uma briga com a ex-mulher? Pois é, teve um novo capítulo hoje. O sócio do homem foi até a delegacia e confessou que os dois inventaram o roubo do carro com o menino dentro para agilizar as buscas pelo veículo. Só que tudo não passava de uma grande mentira. O sócio ainda informou ao delegado que o suspeito está em BH, mas disse não saber o local. O caso aconteceu na noite do último domingo em Vespasiano. Na segunda-feira, a falsa comunicação de crime foi descoberta pela polícia quando a ex-mulher informou que o casal não tinha nenhum filho de 2 anos. O inquérito para apurar o caso só deve ser aberto após o homem ser ouvido pela polícia. Um acidente envolvendo 2 ônibus hoje pela manhã deixa 5 pessoas feridas no bairro Saudade, na região leste de Belo Horizonte. Com defeito, ele parou na hora para ver o que era e de repente o motorista do meu carro estava cheio e ele freou, o motorista do meu carro freou e tentou sair fora dele e não conseguiu. Os 4 passageiros feridos estavam sentados na parte de trás do ônibus que faz a linha 9031. O motorista do 2º ônibus também foi levado ao hospital. O motorista do ônibus de trás também ficou bastante abalado, né? Ele teve um ferimento na mão e foi atendido pelo SAMU também, encaminhado ao hospital. Foi um susto. Estou preocupado mais com os passageiros e com o motorista, né? Tem que a partida, sei nem é nada não, mas o motorista e os passageiros a gente preocupa muito. Os feridos foram encaminhados ao Hospital João 23.
Acidente impressionante no sul de Minas. Um caminhão desgovernado invadiu um posto de combustíveis e atingiu vários carros. O veículo entrou no posto e bateu em outros três caminhões. Um dos veículos atingiu a estrutura do posto, que caiu sobre os carros que estavam estacionados no local. O acidente aconteceu em Alfenas, da BR-491, na noite passada. Apesar do prejuízo material causado pelas batidas, ninguém ficou ferido, segundo o Corpo de Bombeiros. Passageiros do ônibus que faz a linha São Paulo-Belo Horizonte foram todos parar na delegacia. E tudo porque uma mala cheia de maconha foi encontrada no veículo. Uma mulher foi presa. A mulher de 26 anos foi presa em flagrante pela Polícia Rodoviária Federal de Pouso Alegre durante uma fiscalização na rodovia Fernão Dias. Ela estava com um pouco mais de 9 quilos de maconha dentro da bolsa. Para despistar, a passageira colocou a maleta com a droga distante da poltrona que ocupava. E ela deixou na poltrona, no malheiro da poltrona 25, né? E se dirigiu-se durante a viagem à poltrona 41 e 42, que durante a abordagem ela estava lá deitada. Os passageiros ficaram preocupados com a segurança. A segurança é zero. Existe algum procedimento de segurança que é feito antes do passageiro embarcar? Isso eu não sei informar para a senhora, porque até hoje não vi nada disso, entendeu? Que se possui algum projeto de segurança. Quem deixa lixo na rua fora do dia de coleta e quem coloca cartazes em postes poderá ser multado em Belo Horizonte. O trabalho de fiscalização foi anunciado hoje à tarde. O projeto foi apresentado em reunião com os gerentes de fiscalização das 9 regionais da capital. O objetivo é combater os principais problemas que mais incomodam a população e prejudicam o espaço urbano, como cartazes nos postes e lixo na rua fora do horário. O projeto Patrulha Fiscaliza BH é um projeto preventivo que visa lançar patrulhas de fiscalização em toda a cidade para combaterem aqueles eventos no que tange a limpeza pública, no que tange a propaganda irregular, a obstrução das vias que mais incomodam a comunidade. A fiscalização vai ser feita a partir do dia 1º de novembro, inicialmente em 72 ruas e avenidas da capital, onde as infrações são mais recorrentes. As patrulhas vão identificar as irregularidades e um caminhão vai recolher o material. Segundo o secretário adjunto de fiscalização, será feito monitoramento para evitar reincidências e os infratores podem sofrer penalidades. Vai ter uma fase que nós vamos entregar o material educativo, apontando aquelas irregularidades que mais agridem a cidade e até com valores das multas para que as pessoas realmente elas saibam naqueles erros que elas estão incorrendo. E você vai ver ainda hoje as punições para Cruzeiro e Atlético por causa da confusão no Clássico. E já no próximo bloco, os lojistas antecipam as vendas do Natal em Belo Horizonte.